Não está no modo de apresentação, Ricardo. Não, eu vou colocar agora, Ana. Tá ótimo. Ok? Bom, tá passando a tela? Sim, já está no modo de apresentação, tá ok. Perfeito. Então, vamos nós. Boa tarde a todos os presentes. Meu nome é Ricardo, como a professora Ana já falou. Sou professor do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal de Campina Grande. É um prazer imenso estar aqui com vocês, esse público seleto, e poder colaborar com um tema tão excitante, tão instigante, tão atual, que são as soluções baseadas na natureza, que são os sistemas de drenagem urbana sustentáveis, águas pluviais. Né? Nós vamos tratar hoje, o tema seria ausência de planejamento urbano e os seus impactos na manutenção dos rios urbanos e na gestão das águas pluviais, uma análise hidrológica e de engenharia. De antemão, agradeço mais uma vez a todos os presentes, ao DIP, na pessoa da Ana e dos demais membros que compõem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, estarei sempre à disposição, sempre que for chamado. Bom, então vamos pensar. Aqui nós temos uma área densamente ocupada. O que acontece com essa área densamente ocupada? Nós temos excesso de pavimentação, excesso de impermeabilização, e essa impermeabilização efetiva que gera vulnerabilidades, tá certo? Então, uma urbanização acelerada, se a gente observar nas cidades brasileiras, nos últimos 10, 20, 30 anos, aconteceu uma grande urbanização. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco que prova essa situação. Então, essa urbanização acelerada nem sempre ela veio acompanhada de um planejamento, porque as diversas camadas da população não tiveram condições de participar dessa divisão do espaço de forma equânime. Então, muitos tiveram que ocupar espaços que não eram adequados para a sua ocupação. Então, nós temos aí um crescimento considerável da população urbana. A gente depois vai ver que houve uma grande migração do campo para a cidade, à procura de emprego, à procura de melhores condições de vida, que nem sempre aconteceu, mas aí é um outro viés, a gente não vai tocar isso aqui. Então, a ocupação desordenada, como eu falei, do solo, gera o quê? Altos índices de impermeabilização. O que é que eu penso quando gera altos índices de impermeabilização? Diminui a infiltração do solo, e aí, por consequência, eu vou gerar um grande volume de água sobre a superfície do solo. Esse volume de água, que vai acontecer, ele vai varrer a superfície do solo e ele vai levar tudo o que está naquela superfície, poluentes, contaminantes, etc. Um outro fator, que aí também é muito interessante, seria chuvas intensas. Geralmente, você tem um período chuvoso que varia no Brasil de lugar para lugar, mas nós temos um período chuvoso. Então, as chuvas intensas, quando elas acontecem em cidades densamente ocupadas, e que, por sua vez, têm sistemas de drenagem de água pluvial deficientes ou inexistentes, vai causar inundações frequentes. E é isso que tem acontecido, se não com todos essas características, em parte, talvez, enchentes e inundações urbanas recorrentes no Brasil. E o que se nota é que, antigamente, essa notícia de grandes enchentes acontecia nas grandes cidades, vamos dizer, as capitais, as grandes capitais, nem todas, mas hoje elas acontecem em diversos municípios de diversos tamanhos. Né? Então, aí, acende aquela luz de alerta. O que está acontecendo? E como isso se relaciona com a falta de planejamento urbano? Então, nós temos aqui, só para dar um aperitivo, entre 2013 e dezembro de 2024, nós tivemos diversos eventos de chuvas que causaram inundações. Então, ele foi responsável por um prejuízo de 215 bilhões de reais. Né? O que equivale a aproximadamente quase 30% dos 732 bilhões com gastos em desastres no Brasil. Junta-se a isso o fato que quase 2.000 pessoas perderam a vida nesses casos de enchentes, inundações, etc. Além disso, nós temos aí 400 milhões de pessoas ao longo desses 12 anos que sofreram com as inundações. Então, esse é
momento interessante de nós discutirmos por que está acontecendo, né? Então, o objetivo dessa apresentação, ou dessa conversa informal, seria demonstrar como o mau planejamento urbano agrava os impactos hidrológicos e compromete os rios urbanos. A gente fala em rio urbano, é interessante pensar, ainda há pouco estava conversando com a professora Ana, que aconteceram tantas canalizações nas cidades que a gente não nota mais a existência de rios urbanos. A gente fala que existe um canal, mas não um rio urbano. Então, transformação da urbanização e da drenagem natural. Nós temos aqui um dado do IBGE que mostra que, em 1940, o Brasil era rural, predominantemente rural. Em 2022, com o dado do último censo, ele é 87% urbano, ou seja, inchou as cidades, né? Aí nós temos aí um crescimento que salta aos olhos. E é o que acontece com essa urbanização. Uma urbanização não planejada, ela vai impermeabilizar, e aqui nós temos esse gráfico que mostra o quê? A densidade urbana e o grau de impermeabilização. Então, como consequência da impermeabilização, mais impermeabilizado, mais água sobre o pavimento. Para onde é que essa água vai? Para os vales, para os fundos de vales. E aí, se esse sistema não estiver bem aparelhado, bem elaborado, a consequência principal vai ser as inundações tão frequentes como nós costumamos ver. Tá? Um outro exemplo seria isso daqui, essa relação entre população, o passar do tempo e a frequência das inundações. Isso aí nós estamos sentindo na pele, ano após ano. Então, essa impermeabilização, o que é que ela causou? Nós temos aqui uma bacia que ela tem um período urbano e um período rural, né? Então, o ciclo hidrológico, ele, aos poucos, ele foi sendo modificado justamente por causa dessa urbanização paulatina que aconteceu. Então, nós temos aqui um escoamento superficial diminuto, uma evaporação considerável, porque aí nós temos evapotranspiração, nós temos vegetação e infiltração da água no solo, o que vai contribuir para a manutenção da água boa no rio. Daí vem o homem e urbaniza. E aí nós temos um ciclo hidrológico que muda completamente o seu funcionamento, né? Então, nós temos que uma evapotranspiração reduziu para dar lugar a um escoamento superficial maior. E essa água de escoamento superficial, em algum momento, vai se transformar em esgoto, que, no final das contas, vai cair nos nossos rios urbanos. Esse gráfico ele mostra, à medida que a urbanização acontece, o hidrograma, que seria o gráfico que mostra a variação do nível de água, da vazão na calha do rio ao longo do tempo, ele vai reduzindo a infiltração e aumentando o pico. Ou seja, com maior velocidade, essa água que estava aqui vai chegar aqui. Né? Então, nós temos um caso de um fato bem recente que aconteceu, inundação urbana na cidade de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Né? Então, foi um fato que causou comoção, porque aí pessoas foram desabrigadas, prejuízos materiais, mortes, etc. Né? Então, observa-se que bastante urbanizada, densamente ocupada. Essas são imagens recorrentes. Essa imagem é de 2019, mas ela pode, o inverno desse ano, do próximo, vai acontecer. Né? E aí vem, Ricardo está prevendo, Nostradamus? Não. Isso aqui é corriqueiro, por quê? Porque os sistemas de drenagem urbana que coletam a água pluvial hoje existente, eles já não são mais capazes de conduzir essa água com segurança para um destino correto. Falta de manutenção, falta de planejamento, falta de retorno às condições naturais, que é o que nós vamos chegar lá no término dessa apresentação, nas soluções baseadas na natureza. Eu tenho para vocês aqui um exemplo bem interessante. Eu morei em Aracaju durante alguns anos e eu gosto bastante da cidade e eu trouxe um exemplo aqui. Em 1969, ela era assim. Aqui é o principal estádio, Lourival Batista.
Vejam vocês como ficou em 2013. O Lourival Batista está aqui e ela ficou densamente ocupada. E o rio principal da cidade, que seria o rio Sergipe, ele está aqui, ó. E um outro rio que cruzava aqui a cidade, ele foi canalizado. E aí, quando o rio Sergipe sobe o nível devido às chuvas, todo o sistema de drenagem ele fica comprometido, inundando essa região ao redor. Eu já passei por várias vezes aqui e ficou uma parte intransitável porque inundou geral, né? Então, o que acontece? Todo rio ele tem uma característica bem interessante, do meandro. Em épocas ele está numa posição, em outras épocas ele muda de posição. Ou seja, o meandro é uma condição natural. O rio tem uma condição de seca e de enchente, né? Então, as enchentes são... E aí você tem a planície de inundação do rio. O que é que acontece quando as pessoas começam a ocupar as várzeas dos rios, ou começam a ocupar as regiões próximas dos rios, quer seja com loteamentos, quer seja com ocupação irregular? Vai acontecer que toda aquela planície de inundação, ela vai ser tomada e as casas tomam o lugar da planície de inundação. Em grandes chuvas, o rio não tem condições de conduzir porque a calha não existe mais, e aí ele transborda. Aí eu pergunto a vocês, esse filme aqui, vocês já viram em algum lugar, não, pessoal? Acredito que sim, porque faz parte do nosso dia a dia. Isso aí não é uma coisa particular de São Paulo, não é uma coisa particular do Rio, de Recife, de Salvador e de outras cidades. Aqui nós temos um mapa bem interessante do Tietê, no período 1924, 1925, e também um planejamento do Francisco Saturnino de Brito, que foi um grande sanitarista, e aí ele previu o alargamento da calha e também uma retificação do rio. O que uma retificação causa? Ela causa coisas boas, porque aí você vai ter mais áreas para ocupar nas margens dos rios. Porém, uma retificação, ela acelera o processo da condição de água de início a fim. Ou seja, talvez seja esse um dos motivos que São Paulo inunda com frequência. A calha reduziu de largura, a água chegou mais rápido ao destino, e aí, por sua consequência, mais volume de água numa região que já não conseguia conduzir. Isso aqui eu encontro também em Aracaju, eu encontro no Recife, eu encontro em Maceió, eu encontro em Natal, né? Em algumas outras cidades. Então, aquele rio que antes ele estava naquela condição, ele passa a ser retificado, depois canalizado, e aí, por fim, ele perde aquela função de rio que tinha lá no passado. Ele passa a ser um corpo receptor de esgotos, né? Nós temos aqui diversos casos, eu fiz questão de pegar imagens que não fossem de um ponto só, e aí nós temos esgotos descarregando. Aqui nós temos esgoto também, né? Água cinza, e aqui é um caso típico do Brasil, que seria ocupação ribeirinha e região de risco, né? Então, sem restrição de construir, o poder público não vai lá e transfere esse pessoal para um lugar seguro, as pessoas vão morar, porque elas não têm para onde ir. Ninguém mora numa beira de rio, correndo risco, à toa, ninguém faz isso, né? Então, você tem um motivo, você não tem condições de morar em outro lugar, vai morar aí. E aí, além de tantos outros problemas que eles vão ter, também tem o quê? O rio foi transformado, a perda de área de amortecimento, como eu mostrei, uma poluição difusa por lançamento de esgoto, os impactos ecológicos na qualidade de água, isso vai acontecer. E aí, quando as inundações vêm, elas atacam em todos os lugares, não tem, né, para onde ir, né? Então, nós temos aqui o Taquari, em 2023, 2024 aconteceu também. Nós temos aqui as chuvas intensas que aconteceram em Cachoeira do Itapemirim. Recife, 2025. Recife é um caso típico, também, assim como Aracaju, é muito dependente da maré e dos rios que cruzam a cidade. No caso do rio do Sergipe, seria o Rio Sergipe, o Rio do Sal e o Rio Coxim. No caso de Recife, seria o Tigipió, o Capibaribe e o Beberibe. Então, esses rios que cruzam o Recife,
eles recebem a água pluvial. Quando a maré sobe, dá retorno, e aí é um caos. E, além de todos os fatores que nós vimos, também tem o tal do racismo ambiental. Esse termo, somente recentemente, eu tive contato, que é justamente aquela população que não teve condições de morar num lugar seguro, ela vai morar na beira do rio, e quando ocorre a enchente, eles são os primeiros a serem atingidos, né? Além de todos os fatores que têm uma questão de falta de planejamento, nós temos as mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas são reais, elas existem, não há como negar. As chuvas, elas estão mais intensas e chuvas intensas mais frequentes, ou secas mais frequentes e mais intensas, como aconteceu aqui no Nordeste de 2012 até 2017. Chuvas intensas, como aconteceram no Pernambuco, na Bahia e outros lugares. Então, nós temos aqui, o Brasil é interessante, ele tem problemas relacionados ou em água em excesso ou em falta de água, né? E nós temos essa situação, que foi do Serviço Geológico, e aí nós temos um número recorde de eventos climáticos acontecendo a cada 10 anos, ou seja, de 2014 até 2023, nós temos 314 eventos. Isso é bom? Não é, porque aí nós temos, cheias acontecendo com mais frequência, né? Então, para uma população que não está preparada para um alto adensamento, para uma falta de planejamento, isso aí é um prato cheio para danos materiais e humanos, perdas humanas. Então, o que é que as imagens mostram? Os problemas de inundação, elas são recorrentes para todo o Brasil, ou seja, ninguém é o privilegiado que não vai sofrer. As mudanças climáticas também estão atuando nesse sentido. E esses dados indicam que há falta no Brasil de políticas integradas de drenagem e uso do solo, ou seja, se nós observarmos hoje, o Estatuto da Cidade diz que cidades com acima de 20 mil habitantes, ou que seja em região metropolitana, ou que seja de interesse social, etc., tem que ter um plano diretor. Mas muitas cidades não têm plano diretor, nem mesmo tem plano de saneamento básico, né? Nem mesmo tem esgotamento sanitário a contento. Ou seja, o particionamento do solo, o uso do solo, está sendo muito irregular, né? E normas técnicas para projeto de sistema de drenagem nós não temos um NBR que trata de projeto de sistema de drenagem, ou seja, cada um faz do seu jeito. Isso é bom? Não é, porque se cada um faz do seu jeito, não existe uma padronização. Se não existe uma padronização, vai ficar faltando em algum lugar. Bom, gestão de águas pluviais e de resíduos sólidos e o custo da ineficiência. Aí vem a pergunta, o que tem a ver gestão de águas pluviais com resíduos sólidos? Eu digo para vocês que tem tudo a ver, né? Bom, esse aqui é um sistema básico de microdrenagem urbana que todo estudante de engenharia conhece, né? E, infelizmente, a população conhece isso daqui como bueiro, né? Eu já vi vários jornalistas a nível nacional chamar isso aqui de bueiro, mas nós, na academia, sabemos que isso aqui é uma boca de lobo e um posto de visita, mas sigamos. Então, o sistema de drenagem urbana convencional, ele é projetado de uma forma também convencional, um método racional, e uma planilha, Excel que seja, de forma a retirar a água e transportar para um ponto mais distante. Essa é a visão higienista da coisa, né? Queria eu que um projeto de drenagem urbana, no mínimo, tivesse uma rua com um abaulamento desse e uma sarjeta bem executada. Nem sempre tem. E aí, quais são os problemas, quais são os desafios dos sistemas de drenagem urbana contemporâneo? Para promover a movimentação rápida da água que corre. Porém, frequentemente, como ele é projetado para pequenos períodos de retorno, geralmente 10 anos, quando as chuvas com grandes períodos de retorno acontecem, 50 anos, 100 anos, 25 anos, eles vão falhar. E, por consequência, se não houver uma manutenção, aí ele falha de vez. Então, nós temos áreas suscetíveis a alagamentos, deteriorização da qualidade da água dos rios urbanos, né? Cada um de nós pode contar um caso onde viu contaminantes e poluentes no rio próximo de casa. Isso é muito frequente. Então, esses aqui são exemplos típicos. Aqui nós temos
uma água contaminada e provavelmente poluída sendo destinada dentro de uma boca de lobo. Isso é muito frequente de acontecer, né? E nós temos um canal de água potável passando perto de esgoto, né? Então, se houver algum vazamento aqui, ou que seja, a água de esgoto vai entrar na tubulação e contaminar toda a rede. E aí, como eu falei, com a relação do resíduo sólido com a drenagem. É o que eu chamo de jogar o lixo debaixo do tapete. É muito comum quando as pessoas sempre querem um canal perto de casa porque elas acreditam que canais ou a canalização de riachos dá qualidade de vida. Pelo contrário, você coloca o lixo debaixo do tapete, e aí quando você abre ou levanta o tapete, você nota que tem uma infinidade de resíduo sólido aqui dentro. Por sua vez, a própria população, ela não cuida, como eu estava falando com a professora Ana ainda há pouco, o pertencimento do bem público. As pessoas jogam lixo em vários lugares, achando que o poder público tem o dever e a obrigação de limpar, mesmo que ela não coloque no local correto. E ainda culpa o poder público pelo aquele prejuízo que vem a causar quando esse lixo aqui entope uma seção desse tamanho aqui. E isso aqui não é muito difícil de acontecer, não, gente. Vejam só. Aqui nós temos um pilar dentro de uma galeria de drenagem. Isso é um absurdo. Aqui nós temos um Fusca tapando um bueiro. Também é um absurdo. Eu digo a vocês, eu já encontrei muita coisa dentro de rios urbanos. Carcaça de carro, sofá, geladeira, fogão. Eu não entendo por que as pessoas jogam sofá dentro de rio, mas elas jogam, né? Então, o que isso causa? Né? Então, vamos falar na parte mais sensível do ser humano, o bolso. O círculo vicioso da inação, ou seja, não procurar melhorar as situações. Dados de cheia, custo de recuperação anual de 8 a 15 bilhões. Tá? São dados oficiais, pessoal. Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, junto com a Confraternização Nacional dos Municípios. Dados de doenças de veiculação hídrica, gasto hospital de 1,5 a 2,5 bilhões. Né? Aqui nós temos do SUS, Ministério da Saúde. E dados de manutenção reativa, que é aquela manutenção que você vai fazer depois que dá problemas, 3 vezes a 5 vezes mais caro do que seria para criar um sistema que pudesse funcionar de forma melhor. Ou seja, é um fator multiplicador. Né? A cada R$1 economizado com manutenção preventiva, você vai gastar 5 em manutenção corretiva e 10 em recuperação do desastre. Quiçá mais, né? Isso aqui só são previsões, pode ser que seja bem mais. E aí os custos dos desastres naturais. A Confederação Nacional dos Municípios lançou esse ano uma atualização desse dado que ele mostra que de 2003 até 2024, ou seja, 12 anos, aqui até 2023, o prejuízo era de 612 bilhões com desastres naturais. Aqui nós estamos falando de 732 bilhões de reais com desastres naturais e são 225 bilhões de reais só com desastres causados por chuvas intensas, inundações, etc. Aqui nós temos 4.958 municípios com lacunas em gestão de drenagem e etc. Não sei se vocês sabem, mas nós temos o SNISA, né, o Sistema Nacional de Informações, e todo ano eles consultam as prefeituras para saber a respeito de sistema de drenagem urbana, e as prefeituras retornam as informações. Ou seja, as informações que tem lá são as prefeituras que fornecem. Então, se por acaso houver uma lacuna nessas informações, a gente não vai ter como cobrir bem esse dado. Estudo de casos de enchentes, nós temos aqui, 184 óbitos confirmados, 2,3 milhões de pessoas afetadas. Esses dados, eu tenho dados mais recentes, eu tenho 215 bilhões de danos causados só com enchente, dos 732 bilhões,
decretos emergenciais foram 20.962, dos 79 mil decretos devidos a desastres naturais, 20 mil foi com inundações. E aí nós temos perdas estimadas de 2.000 pessoas, 418 milhões de pessoas afetadas ao longo de 12 anos. Aí vocês vão me perguntar, mas o Brasil não tem 215, 220 milhões de habitantes? Por que 418 bilhões sofreram? Porque é o seguinte, pessoal, essas 418 milhões de pessoas, elas sofreram diversas vezes, e aí ao longo desses 12 anos foi registrando, por isso que uma só pessoa sofreu várias vezes os mesmos impactos, né? Então nós temos aí, 5.279 municípios que, de alguma forma, sofreram com inundações. São 95% dos municípios afetados, nós temos 5.670 municípios, ou seja, praticamente o todo. Quais são soluções e estratégias sustentáveis? Ou seja, nós temos um impacto grande causado pela urbanização não organizada, pela impermeabilização excessiva, pelas inundações, pelas moradias inadequadas, etc. Como é que a gente pode pensar em soluções, nós da engenharia? Né? O que é preciso fazer? Do ponto de vista mais objetivo, seria aplicar a Lei 14.026, que é o novo marco legal de saneamento, que tem nos princípios fundamentais todos esses aqui, disponibilidade nas áreas urbanas de serviço de drenagem, manejo de águas pluviais, tratamento, limpeza e fiscalização preventiva das redes, abastecimento, esgotamento. Isso aqui, pessoal, dá qualidade de vida, dá dignidade para a população. Mas uma população que mora na beira do rio, ela não vai ter isso aqui, não tem como. No máximo, ela vai ter uma água canalizada. Por outro lado, ela não vai ter esgoto, ela não vai ter os serviços básicos que ela deveria ter. Nem muitas vezes ela terá um CEP, né? Que daria condições de receber uma comunicação formal. Então, como é que a gente poderia pensar em soluções? Bom, do ponto de vista de engenharia, nós podemos ter desenvolvimento e aplicação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Como eu falei para vocês, nem todas as cidades no Brasil têm Plano Municipal de Saneamento Básico. Pelo próprio nome, é básico, tem que ter, e não tem. Eu diria que menos que 50% dos municípios, ou seja, por volta de 2.500, 2.800, tem saneamento básico, quiçá. Desenvolvimento de um plano diretor, nem todos os municípios têm. O desenvolvimento de um plano diretor de drenagem, se ter plano diretor urbano é difícil, plano diretor de drenagem urbana para tratar das obras de drenagem urbana seria, assim, um luxo, vamos dizer, que na verdade não seria um luxo, seria um direito para a população. Uma coisa fundamental que penso seria a criação de norma técnica para projetos de sistema de drenagem urbana. Nós não temos, isso é uma falha. Como é que um Brasil dessas dimensões, como é que uma tecnologia, como é que nós temos uma engenharia tão pujante, como é que nós desenvolvemos tecnologia para várias coisas, nós não temos uma norma para projetos de sistema de drenagem urbana, nós temos norma para tudo nesse mundo, mas projeto de drenagem urbana nós não temos. Aí vem a pergunta, por que nós não temos? O que está faltando? Pessoal especializado nós temos, a academia está à disposição. O que falta? Disposição, política pública? Não sei. Um conjunto de coisas. Nós precisamos desenvolver projetos que visem o conceito de sustentabilidade aqui e de drenagem urbana sustentável. Os projetos que hoje nós fazemos, que infelizmente nós passamos para os nossos alunos, ainda são aqueles projetos convencionais, né? E precisa de mostrar mais a parte sustentável da drenagem. Utilização de modelagem hidrológica. Poucas escolas de engenharia mostram isso aí, né? Modelos como SWMM, REC-RAIS, REC-HMS, etc., são de uso livre, né? Software livre, que fornece muita informação. Fiscalizar rigorosamente para que a ocupação do solo urbano seja ordenada, ou seja, um planejamento rigoroso para que não tenha impactos. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Aplicando gestão integrada de águas urbanas, que aí ele integrou
todos os serviços que o Marco Legal mostra, que o Estatuto das Cidades mostra. E a população, ela tem que ser chamada para falar. Se a gente afastar a população e simplesmente trouxer os políticos ou trouxer simplesmente a academia, a população vai ficar refém, né? Porque a população, ela precisa dizer se aquilo é bom ou não para ela, muito embora ela não tenha um conhecimento técnico, mas tenha um conhecimento da vida. E ciência cidadã hoje é muito valorizada. Então, a modelagem hidrológica é uma ferramenta essencial para quem trabalha com planejamento urbano, para quem trabalha com drenagem urbana, que assim a gente pode ver cenários de como esse planejamento vai acontecer, quais são os impactos nos rios urbanos, quais são os impactos nas pessoas que moram nessas cidades. Que tal se houvesse um planejamento urbano lá atrás? Tem um vídeo que eu costumo mostrar para os meus alunos de drenagem urbana, se chama Entre Rios, que mostra o crescimento de São Paulo, a relação de São Paulo com os rios. Poderia ser utilizado para qualquer uma outra cidade que cresceu às margens de rios. A história é a mesma, né? Então, os rios eles foram sendo canalizados, depois cobertos, e, por fim, eles sumiram do mapa, né? Então, a gente precisa retornar para isso. A gente precisa gerar manchas de inundação, porque assim você vai dizer para a população, o gestor ele vai saber como fazer um planejamento correto dessa ocupação urbana. A mancha de inundação é fundamental para regiões onde você tem rios que cruzam, né? Então, a mancha de inundação ela é feita a partir de níveis de alertas e a partir de períodos de retorno de chuvas de projetos. Isso é muito importante. E aí nós chegamos nas soluções baseadas na natureza. Vejam que coisa bonita, bem diferente do que seria um sistema de drenagem urbana convencional, jogando água num córrego, né? Nós temos vida aqui, e as pessoas podem citar. Eu tive a oportunidade de ter contato com esse tipo de situação, é muito agradável, pessoal. Final de tarde, você chega, contempla, né? Quisera eu que nós pudéssemos passar essa experiência para todas as pessoas do Brasil. Isso aqui é muito gratificante. Você vê que aquele dinheiro que você paga em imposto está retornando para você em forma de benefício, né? É uma eficiência ecológica, uma sustentabilidade, você tem uma água próxima, melhora a recarga dos lençóis, porque a canalização evita que a água que corra no córrego, ela infiltra e, por sua vez, a recarga dos lençóis. Então, os rios urbanos canalizados, eles roubaram essa situação da natureza de infiltrar e carregar os lençóis. Então, os objetivos dos sistemas das soluções baseadas na natureza são objetivos nobres, né? Redução das inundações, porque volta para aquela situação de incentivar as infiltrações, né? A mitigação dos picos de vazão, que é um sistema convencional faz. Nós temos a recarga dos aquíferos com as infiltrações, melhora da qualidade da água e uma biodiversidade urbana, porque aí você vai criar habitats que não existiam, você vai promover. Vejam só, isso daqui é um exemplo típico em Seul, na Coreia, né? Um rio que antes era morto e agora ele é um rio vivo. E quais são os benefícios? São muitos. Para a gestão hídrica, nós temos benefícios. Para a valorização imobiliária, quem é que não quer morar num lugar agradável? Um bem-estar social. Quem é que não quer fazer uma caminhada, uma corrida ao longo do rio, vendo, quem sabe, peixes, etc., né? A melhora do ar. E, por fim, uma regulação térmica. É bem claro, quem mora em cidades onde você tem uma arborização vasta, frondosa, mesmo com esse calorzão que está acontecendo no Brasil, ainda assim é mais agradável do que uma selva de pedra. Eu morei um tempo no Recife e, na época do verão, é difícil de circular, né, por causa da urbanização excessiva, e principalmente por causa do paredão criado ao longo da praia. Então, nós temos aqui exemplo no Brasil, São Paulo, que seria aqui os piscinões, que seriam
drenagem urbana sustentável, e também um parque com lago artificial, que seria uma bacia de retenção. Né? Nós temos outras situações, novamente o rio. Não me peçam para falar esse nome, que eu não conseguirei. E quais são as conclusões? Nós podemos chegar na conclusão seguinte: a ausência de planejamento urbano transforma a chuva em um desastre. É tanto que no livro que a Confederação Nacional dos Municípios forneceu, e aí eu posso passar para vocês o link, ele fala desastres causados por chuva. Eu não entendo que chuva causa desastre. O que vai causar é uma falta de um equipamento para receber aquela água da chuva que corre sobre o pavimento, ou de uma adequação daquele equipamento, um sistema de drenagem urbana. E assim a chuva vai causar desastre. Né? Então, eu utilizei transformar a chuva em desastre justamente por isso, porque a chuva é algo natural. Quando ela encontra um pavimento, a água que cai sobre o pavimento vai correr. Né? Então, é preciso reconectar o planejamento territorial com gestão integrada das águas, como nós vimos lá. Vejam só, uma coisa que é bem interessante: por que não aumentar a frequência de coleta vou usar o termo lixo, mas resíduos sólidos urbanos, nas proximidades do período chuvoso? Porque os costumes, eles não mudam, quer seja período chuvoso, quer seja um período seco. Né? Então, as pessoas costumam jogar lixo nas ruas, e na época da chuva, esse lixo ele vai para a boca de lobo, que entope, e aí, na necessidade de um grande período de chuva, você não vai ter essa boca de lobo funcionando. Não existem desastres naturais, existem desastres urbanos mal planejados. Eu sei que isso aqui é forte, mas eu estou pensando aqui na questão de drenagem urbana, tá, pessoal? Que fique bem claro. Obviamente, se vier um vendaval, se vier um tufão, etc., são coisas que a gente não pode controlar com o tempo. Mas sistemas de drenagem urbana bem projetados, ou bem mantidos, ou seja, vai dar uma qualidade de vida à população. Então, o que eu gostaria de falar para vocês seria: investimento em prevenção, modelagem, manutenção e educação ambiental é fundamental para que nós tenhamos uma qualidade de vida no meio urbano. Então, eu tenho aqui algumas referências. Eu agradeço à Universidade Federal de Campina Grande, da qual eu faço parte, e agradeço ao Grupo de Interação à Pesquisa em Soluções Baseadas na Natureza pelo convite. Agradeço a todos os presentes aqui e me coloco à disposição para os questionamentos e para debates futuros. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigada aí pela sua presença, pela sua apresentação. Bom, a gente segue agora.